Sejam bem-vindos ao segundo seminário do projeto Observatório Constitucional. Meu nome é Diogo e hoje apresentarei as ADIs do Estado de São Paulo e do Estado do Espírito Santo. A primeira ADI que irei apresentar é a 1068, do Estado do Espírito Santo, que tem como relator o Francisco Rezec, o requerente Procurador-Geral da República e o requerido Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Seu ano de publicação foi em 1995. O objeto desta ADI é o artigo 299, inciso 1º e inciso 2º da Constituição do Estado do Espírito Santo. Este artigo diz que as vagas de conselho do Tribunal de Contas ocorridas a partir da promulgação desta Constituição serão preenchidas da seguinte forma: as 3 primeiras, a 5ª e a 6ª pela Assembleia Legislativa, a 4ª e a 7ª pelo Governador do Estado na forma estabelecida no artigo 74, parágrafo 1º, inciso 1º. Ela foi julgada procedente por unanimidade, ou seja, todos os ministros declararam a inconstitucionalidade de tal dispositivo. Os principais fundamentos foram o artigo 103, artigo 73 e 75 da Constituição Federal, os quais também versam sobre o Tribunal de Contas, porém, em relação à União. E como os Estados membros da Federação devem seguir o princípio da simetria entre a União, eles estariam desrespeitando este princípio, pois a escolha não foi de livre procedência, separando apenas uma parte para a Assembleia Legislativa e uma parte para o chefe do Executivo, mas sim a escolha do número que deveria ser preenchido por ordem do governador e por ordem da Assembleia Legislativa. A próxima ADI é a 4072, um pouco mais recente, no ano de 2015. A relatora é a ministra Carmen Lúcia, o requerente foi o Conselho Federal da OAB e o requerido a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. O objeto é o artigo 56, inciso 21 e 93 da Constituição do Estado do Espírito Santo. Esses artigos dispõem sobre o crime de responsabilidade cometido pelo governador, vice-governador e secretário, sendo de competência da Assembleia Legislativa julgar e processar os mesmos. Porém, sendo desrespeitado neste caso, o princípio da legislação constitucional, que diz que estes atos são de competência da União, logo os Estados não poderiam legislar sobre tal assunto. Todos os ministros julgaram parcialmente procedente, em relação ao artigo 56 e a segunda parte do artigo 93. O único ministro que votou contra a decisão do relator foi o ministro Marco Aurélio, que entendia que isso não desrespeitaria a Constituição Federal, pois tal dispositivo da Constituição Federal não era geral, mas sim restritivo, e deveria ser interpretado de maneira restritiva. Os principais fundamentos para tal foram o artigo 22 e o 51 da Constituição Federal, dizendo que competia legislar sobre tais assuntos a União, e o artigo 51 falando que a Câmara dos Deputados. Seguindo, a próxima ADI é a 326, do Estado de São Paulo. E o relator é o ministro Paulo Bossardi, o ano de publicação é de 1997, o requerente é o governador do Estado de São Paulo e o requerido à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Seu objeto é o artigo 287, parágrafo único da Constituição de São Paulo, que diz: a lei disporá sobre a instituição de indenização compensatória a ser paga em caso de exoneração ou dispensa dos servidores públicos ocupantes de cargos, funções de confiança ou cargos em comissão, bem como aos que declarar livre exoneração. Parágrafo único. A indenização referida no caput não se aplica aos servidores públicos que, exonerados ou dispensados do cargo ou em função de confiança de livre exoneração, retornem à sua função, atividade ou ao seu cargo efetivo. Ou seja, a Constituição do Estado de São Paulo estaria criando uma espécie de fundo de garantia ou uma indenização àqueles funcionários que fossem exonerados de seu cargo. E ele foi julgado procedente por maioria, sendo declarada a inconstitucionalidade de tal dispositivo. A única exceção à votação foi o ministro Marco Aurélio, que dizia que o dispositivo impugnado havia sim constitucionalidade, e que o dispositivo da Constituição que versava sobre tal assunto também não poderia ser interpretado de forma restritiva, podendo haver exceções, e que os Estados poderiam versar sobre tal matéria, e que isso não desrespeitaria a constitucionalidade. Os demais ministros se basearam no artigo 37, inciso 2º, e artigo 25 da Constituição Federal, que dizem sobre o princípio da simetria e também sobre os princípios da administração pública direta e indireta no Brasil. A próxima ADI é a ADI 2220, do Estado de São Paulo. Seu ano de publicação é 2011. A ministra relatora é a ministra Carmen Lúcia e o requerido à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Seus objetos são o artigo 10, parágrafo 2º, item 1º, artigo 48, 49, caput, parágrafos 1º, 2º e 3º, item 2,
e o artigo 50. Todos esses dispositivos dizem também sobre o crime de responsabilidade cometido pelo governador e de quem seria a competência para julgá-los. Neste caso, a Constituição dizia que era da Assembleia Legislativa tal competência e a votação seria pública, salvo no caso de julgamentos do deputado ou do governador. Os outros artigos também comentam sobre tal assunto, se baseando também no artigo 10, falando sobre o crime de responsabilidade dos governadores e deputados. Os ministros do STF julgaram parcialmente prejudicado e procedente na parte remanescente, sendo o item 1º, parágrafo 2º, artigo 10, sendo julgado prejudicado por unanimidade, quanto à expressão ou do governador, e procedente a inconstitucionalidade do artigo 48, parágrafo único, e os demais. O principal fundamento foi o artigo 85 da Constituição Federal, que dizia que era de competência legislativa privativa da União em relação ao crime de responsabilidade. Logo, o Estado-membro da Federação não tinha competência para legislar nem julgar o governador. Muito obrigado. Olá a todos e a todas, meu nome é Marcela Couto e eu sou membro do Núcleo de Pesquisa em Estado e Política e do Projeto Observatório Constitucional. Eu vou apresentar para vocês 4 ADIs, 2 referentes ao Estado de Minas Gerais e 2 referentes ao Estado do Rio de Janeiro. A primeira ADI que eu vou apresentar para vocês é a ADI número 322, cujo ministro relator é o ministro Carlos Veloso. Essa ADI foi proposta pelo Procurador-Geral da República no ano e publicada no ano de 2002. O objeto de análise dessa ADI é o parágrafo 3º do artigo 117 da Constituição de Minas Gerais, que trata dos poderes conferidos ao chefe do Executivo como regra de iniciar o processo legislativo e como exceção à Câmara Municipal. O artigo 117, parágrafo 3º dispõe: a matéria de competência do município, excluída a de que trata o artigo 176, será objeto de lei municipal de iniciativa do prefeito, excetuados os atos privativos previstos na lei orgânica. A ADI foi julgada procedente por unanimidade e os ministros seguiram o voto do ministro relator, que dispôs em seu voto baseado no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal e no artigo 29, inciso 9 também da Constituição Federal. O inciso 9 do artigo 29 da Constituição Federal dispõe proibições e incompatibilidades no exercício da vereança similares no que couber ao disposto nessa Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. O ministro dispõe em seu voto também que o dispositivo tirou do Poder Legislativo a principal prerrogativa, que seria a prerrogativa de legislar. A segunda ADI que eu vou apresentar para vocês é a ADI número 640, também do Estado de Minas Gerais, cujo ministro relator é o ministro Marco Aurélio. Essa ADI ela foi proposta pelo Procurador-Geral da República e publicada no ano de 1997. O objeto em análise dessa ADI é o artigo 196, inciso 8º da Constituição de Minas Gerais, a Lei nº 10.486 de 91 e o Decreto 32.855 de 91. Eu vou me abster em falar apenas do artigo da Constituição. O artigo 196 dispõe: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 8º. Seleção competitiva interna para o exercício de cargo comissionado, de diretor e da função de vice-diretor de escola pública para período fixado em lei, prestigiadas na apuração objetiva do mérito dos candidatos, a experiência profissional, a habilitação legal, a titulação, a aptidão para a liderança, a capacidade de gerenciamento na forma da lei e a prestação de serviços no estabelecimento por 2 anos pelo menos. Essa ADI foi julgada procedente por maioria e os ministros que votaram pela improcedência foi o ministro relator Marco Aurélio e o ministro Sepúlveda Pertence. Eles se basearam no artigo 206 da Constituição Federal, inciso 6º, que dispõe que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 6º, gestão democrática de ensino público na forma da lei.
Os demais ministros votaram pela procedência da ADI, se baseando na jurisprudência das ADIs 123, 490, 573. Essas ADIs são referentes ao estado de Santa Catarina e têm objeto semelhante ao da ADI em análise no momento. Eles também se basearam no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, que no seu inciso 2º, no final, dispõe que os cargos comissionados são de nomeações do Poder Executivo. A próxima ADI que eu irei apresentar é a ADI 596, do Estado do Rio de Janeiro, cujo ministro relator é o ministro Moreira Alves. Ela foi publicada no ano de 1993 e foi proposta pelo Procurador-Geral da República. O objeto de análise dessa ADI é o artigo 5º da Emenda Constitucional número 4 de 1991. Essa emenda constitucional, ela suprimiu da Constituição do Rio de Janeiro dispositivos relativos ao Conselho Estadual de Contas e ela também editou dispositivos referentes ao Tribunal de Contas do Estado. O artigo 5º dispõe: ficam sem efeitos os atos emanados com amparo nos artigos modificados ou suprimidos por esta lei. A ADI ela foi julgada procedente por unanimidade e os ministros também seguiram o voto do ministro relator. Entre os artigos usados como fundamento, a gente tem o artigo 31, o artigo 70, 71 e 75 da Constituição Federal, e, em principal, o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. O ministro relator dispôs em seu voto que, ao invés do dispositivo declarar efeito ex nunc, ou seja, um efeito prospectivo, ele declarou o efeito ex tunc, um efeito retroativo, vedado pela Constituição no artigo 5º, inciso 36, que dispõe: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A última ADI que eu vou apresentar para vocês é a ADI número 2461. Ela foi proposta pelo Partido Social Liberal, cujo ministro relator é o ministro Gilmar Mendes, e essa ADI foi publicada no ano de 2005. O objeto de análise dessa ADI é o artigo 104, parágrafo 2º da Constituição do Rio de Janeiro, que dispõe: parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Assembleia Legislativa por voto aberto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa diretora ou do partido político com representação na Casa, assegurada a ampla defesa. A ADI foi julgada procedente por maioria, cujos ministros que votaram pela sua improcedência foram os ministros Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello. Eles se basearam no princípio da autonomia normativa dos estados, na Emenda Constitucional número 45 e no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Eles dispuseram também em seu voto que os artigos utilizados como fundamento para dar procedência à ADI, eles devem ser interpretados de forma restritiva. Os demais ministros votaram pela procedência da ADI, baseando-se no princípio da simetria e no artigo 55, parágrafo 2º da Constituição Federal, que dispõe: parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Obrigada a todos e a todas.